Feliz Natal atrasado e feliz Ano Novo pra vocês. Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 47º vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre o livro A Mais Recôndita Memória dos Homens, do Mohamed Bougarsar. Esse autor é senegalês. Ele publicou esse livro lá em 2021, em agosto de 2021, na França. Essa edição aqui é da Fósforo, né? Aqui no Brasil ele foi publicado em maio de 2023, deste ano que tá acabando. E esse livro é a tradução do Diogo Cardoso e ele custa de R$ 80,25 a R$ 104,90. É um livro um pouco caro. Vamos comentar sobre ele. Li esse livro por causa do Clube do Livro do Belas. Esse encontro vai ser dia 25 de janeiro, às 7h30, uma quinta-feira, a última quinta-feira do mês. Quem quiser se juntar a nós aqui em BH para comentar esse livro, fica o convite. E esse livro, ele foi o vencedor do Prêmio Goncourt lá na França em 2021. Eu tinha uma alta expectativas quanto a ele por causa desse prêmio, também por alguns outros comentários. Mas esse prêmio, pra quem não sabe, é tipo o Jabuti da França. Só uma pessoa ganha, no caso. E esse autor, acho que ele foi o mais novo, se não o mais novo, um dos mais novos a ganhar esse prêmio. E o primeiro autor da região subsaariana, se eu não me engano. Alguma coisa assim, especialmente o primeiro senegalês a ganhar. Foi uma coisa relevante. E sobre o que se trata esse livro, né? Ele é inspirado na história do Yambu Owolagen, esse autor que era do Mali, eu não sei como é que pronuncia, mas ele era um autor que publicou nos anos 60, em 1968, um livro que ele foi muito bem recebido pela crítica francesa, ele ganhou prêmio, mas posteriormente ele foi acusado de plágio. E essa história vai se repetir no livro, aqui A Mais Recôndita Memória dos Homens, que a gente também tem um autor que é dito como muito promissor, publica um único livro na França, que vai ser bem recebido e depois acusado de um plágio. Só que esse autor, que no caso do livro chama Elimane, a gente vai ter mais informações da história dele a partir de uma exploração, assim, de uma pesquisa que um outro autor contemporâneo, assim, o livro se passa basicamente a boa parte dele em 2019, assim, 2018, 2019. E aí esse autor contemporâneo, ele vai querer entender o que aconteceu com essa promessa de escritor. E é um mistério muito interessante, gente. Esse livro, deixa eu ver como eu anotei aqui. Primeiro tópico. Ele é muito sobre literatura. Ele é uma coisa que se referencia a muitas outras obras. Eu não consegui identificar todas as coisas, naturalmente, mas o próprio nome dele é referência a um livro do Bolanho, a um quote, né? Uma parte do Detetives Selvagens. Aqui no canal eu comentei do Bolanho, o Putas Assassinas. Mas, mais do que isso, é um livro que fala sobre escrever, sobre ser escritor, fala sobre crítica, inclusive, fala sobre os leitores, fala muito sobre ser um escritor africano, especificamente. A gente vai ter vários personagens que são escritores africanos, homens e mulheres de diferentes países, e sobre essa questão de ser imigrante também, e de você escrever numa língua que foi uma língua que te colonizou. E é um tópico bem interessante. Eu já falei aqui no canal que eu estou cansado de literatura, sobre essa metalinguagem, mas talvez esse livro foi o livro para encerrar essa pataquada. E talvez, assim, não é que ele seja o absoluto nesse sentido, né? O livro é essencial sobre o assunto, mas eu acredito que ele pelo menos foi longe, sabe? Ele não fez uma coisa superficial, ele realmente entrou nisso. E ele viajou. Viajou por vários países. É um livro que se passa em vários países. É um livro também que me lembra um conto do No Seu Pescoço, livro da Chimamanda Ngozi Adichie. É um conto que fala sobre essa coisa de você escrever como uma escritora africana e você ser questionado sobre o seu trabalho. E essa autenticidade vai ser questionada não só no sentido de realmente autoria de uma obra,
mas também no sentido de se aquilo é genuíno o suficiente, se aquilo é africano o suficiente, se aquilo é real de verdade, se aquilo é verossímil, quando na verdade só a pessoa que está escrevendo que às vezes vai saber o quanto aquilo é verossímil ou não. Tem histórias na vida que a gente fala que parecem mentira, de tanto que os detalhes são absurdos, e tem filmes que a gente assiste e fala, isso nunca aconteceria, mas talvez aconteceria assim. Mas isso é além disso, é uma questão de ser questionado quanto à sua realidade, mas você só ser questionado porque aquela realidade não é a realidade central do mundo, do lugar que você está publicando, enfim. E é um livro que, nesse falar de literatura, ele vai ser pretensioso em alguns momentos, na minha opinião. Eu acredito que ele tem um toque de dar umas respostas, assim, ou de querer ter umas fórmulas. Só que eu acredito que ele tem uma autoconsciência em relação a isso, uma autoconsciência que beira a metalinguagem, eu diria, porque é um livro de um autor senegalês sobre um outro autor senegalês buscando outro autor senegalês. É assim, e falando de literatura, é um livro que é descrito como denso, tem, tem referências a um livro dentro da obra que são referências que se assemelham à própria obra, é uma coisa que vai ficando bagunçado, não no sentido ruim, mas vai te confundindo, assim, vai te envolvendo, na verdade, vai te levando a alguns caminhos. E assim, é uma pretensiosidade, é uma autoconsciência que eu acredito que me lembra um vídeo da senhorita Bira, que é Como Ser um Gênio. A primeira parte do vídeo é Como Ser um Gênio, Seja Rico. E a segunda parte do vídeo, que é a que eu realmente lembrei, é Como Ser um Gênio, Roube. Porque esse livro ele vai falar muito sobre essa questão das referências que você vai colocar na sua obra, como você vai montando uma colagem, às vezes, com as coisas que você vivencia, com as coisas que você consome. E a verdade é que Chacrinha já dizia que nada se cria, tudo se copia. E meio que é verdade, gente. Eu tenho essa ideia há muitos anos, assim, de que não tem nada verdadeiramente original. A primeira pessoa que escreveu, assim, ela se baseou na natureza. Aí, a partir disso, a gente vai ter coisas que vão referenciar o que veio antes e vamos seguindo. É óbvio que fórmulas novas ou estilos novos aparecem, mas eles não surgem do nada, nada. Eu acho essa ideia de originalidade um conceito um pouco confuso, porque quão distante, assim, quão grande tem que ser uma conexão para que ela seja realmente inovadora, assim. Eu acho que é difícil você pensar, por exemplo, tantos livros que existem sobre relações familiares, sobre casais românticos, sobre, sei lá, escrever ou literatura, e vira um trem que, assim, existem muitos pontos de vista sobre muitas coisas. Eu acho que no fim do dia não existe outra saída a não ser você escrever o que você acredita que é seu. Assim, a única coisa que realmente tem de original nas pessoas é cada um ser uma única pessoa. Não tem como existirem duas pessoas, mesmo que uma pessoa copie a outra, ela tá copiando a partir de um ponto de vista único. Mas enfim, é uma longa discussão. Essa discussão tá presente no livro de alguma forma, não nesses termos de cópia, assim, apesar de ter a acusação do plágio, mas no sentido de o que que é originalidade, o que que é esse ato de escrever e criar. E falando sobre isso, eu vou ler um quote aqui, uma parte do livro para vocês, que eu achei que sintetizou bem uma ideia dessa pretensiosidade que eu mencionei, que seria, abre aspas, aposto que você é escritor, ou aspirante a escritor. Não se espante. Aprendi a reconhecer gente como você só de olhar. Eles olham para as coisas como se por trás de cada uma delas houvesse um segredo profundo. Eles veem o sexo de uma mulher e o contemplam como se ali se escondesse a chave do mistério deles, estetizando. Mas uma xota é uma xota. Não carece afundar os olhos nela para babar o lirismo ou a mística de vocês. Não é possível viver o instante e escrevê-lo ao mesmo tempo.
Gostei muito desse trecho, ele encaixa. Isso também mostra a autoconsciência do livro, acredito eu. E outra coisa que eu tenho pra falar. Dados todos esses aspectos literários, eu acredito que o livro ele tem um mistério muito interessante, essa procura por um autor que teve muito sucesso, depois foi acusado de plágio e aí caiu no esquecimento. É uma coisa que é um prodígio que morreu e aí cadê ele? É uma coisa que gera muita curiosidade. Eu acredito que, mesmo que tenha uma dramatização, mesmo que tenha uma romantização do narrador principal, que é o autor contemporâneo que chama Diegane, ele vai ser uma pessoa que também vai crescer, evoluir durante o livro. Eu diria que o livro ele tem alguns aspectos masculinos que, ironicamente, eu apontei na minha resenha do Bolanho, que eu diria que é um livro machista em alguns aspectos, e é um livro que tem uma hipersexualização do homem preto, especificamente do homem preto africano. Eu acho que é um livro que é difícil entender se ele está explorando esses aspectos que existem de uma forma a denunciar, de uma forma a só falar que existe, e que, já que existe, pode ser explorado na literatura, porque faz parte da vida. Mesmo se não fizesse, é uma coisa que, sei lá, poderia ser construída de certa forma, mas, como diria Isabela Boscov, é aquele tipo de coisa que fica mal resolvida. É aquela coisa que tá ali presente na obra, você sabe que o autor ele planejou o livro e que ele teve várias versões, então aquilo foi incluído necessariamente porque o autor quis. Então, o que aquilo significa de fato? Isso nunca é fácil de discutir, mas fica o aviso de que está presente na obra. Eu diria que a construção do livro também é muito legal. Ele vai nos levar para muitos lugares diferentes, do ponto de vista de pessoas diferentes. A gente vai ter histórias que vão se conectar à história central, assim, de uma maneira não óbvia, mas que fica muito natural. Isso é uma história bem construída, né? É o que acontece na vida, as conexões não são necessariamente explícitas assim, mas elas fazem sentido. Mas mais do que isso, é um livro que ele sabia muito bem onde disfarçar as coisas, onde esconder, onde mostrar. É um livro que em alguns momentos eu achei que ele estava indo para uma rua sem saída, e ele sabia desviar, ele sabia conduzir o leitor mesmo, sabia, na maioria das vezes, né? Não é que é um livro perfeito também, mas no geral é um livro que soube ter um compasso, ter um ritmo, uma cadência, assim, que fez muito sentido para tudo que estava sendo contado. É um livro que tem um drama do narrador principal que eu acredito que eu não dei muita importância e me deixou uma dúvida se isso foi mal construído ou não. Eu acredito que não foi muito bem construído, porque quando chegou o momento do livro de realmente resolver algumas questões do narrador, eu não estava muito interessado. E assim, é óbvio que o drama particular dele podia ser interessante para outra pessoa que leu e tal, mas eu acho que realmente faltaram elementos para eu me identificar com aquilo, ou realmente faltaram elementos para eu saber que aquilo era relevante, porque chegou um ponto do livro que isso estava sendo explicado, estava realmente desdobrando, e que eu falei assim, volta para o mistério principal, licença, sabe? Uma coisa que se assemelhou surpreendentemente à minha percepção em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu nunca achei que eu ia conectar esses dois livros, mas foi a mesma coisa. O drama da narradora, de uma das personagens principais, chega um momento que o livro quer resolver aquilo e eu fico assim, eu não ligo, porque, honestamente, você não me deu coisa o suficiente para eu me importar. E aí, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar, gostei mais do que eu esperava. Em alguns momentos do livro eu fiquei em dúvida se eu ia gostar, assim, se no final eu ia chegar aqui e falar, será que eu gostei? Mas gostei. Mais do que eu esperava também, porque eu escutei duas opiniões muito diferentes e duas opiniões que me afastavam da ideia de gostar desse livro.
Eu escutei pessoas falando muito bem dele, de um jeito, assim, que me assustou. E outra pessoa falando que tinha achado a linguagem dele chata, achado uma coisa maçante. E aí eu fiquei assim, o que que eu vou achar disso? Mas no fim das contas eu gostei. E se você me perguntar se eu recomendo, eu vou falar que eu recomendo bastante. Eu acredito que é um livro que vale a pena. Ele é um pouquinho grande, assim. É um livro de férias, eu diria, para um público geral, pessoas que não leem um livro por semana, que nem eu. Gente que não lê tanto, é aquele livro maior que você vai pegar. Mas assim, recomendo fortemente. Acredito que é um livrão, assim. Mas se você estiver no mundo literário, no universo literário, vai ser melhor. Vai ser uma coisa que vai te atrair mais, vai ser uma coisa que vai fazer mais sentido para você. Se você não se identifica com isso, aí é um pequeno risco de, às vezes, achar algumas coisas não chatas, mas não exatamente atraentes. E é isso, o vídeo até aqui é sem spoilers. A partir de agora eu vou falar spoilers do livro. E muito obrigado quem for ficar até aqui no vídeo. Um abraço e um beijo pra vocês. Curta, compartilhe, comente aqui, por favor. Me siga no canal também, se inscreva. E para quem for continuar, vamos lá. Vamos dar alguns spoilers dessa mais recôndita memória dos homens. Primeira coisa dos spoilers leves, na verdade é uma reclamação, inclusive de um termo que já apareceu neste vídeo no trecho que eu li do livro, que é o termo o sexo, ou seu sexo, assim, essa coisa de se referir a órgãos genitais, a um pinto, a uma buceta, como o sexo. Eu odeio isso. Eu acho, assim, simplesmente cansativo na literatura terem criado uma forma de se referir a, sei lá, a um pau desse jeito. Eu acho muito estranho. Eu acho que não é natural. Eu nunca ouvi alguém na vida falando assim. Eu não sei quem que começou com isso. Eu me questiono se no original era o sexo, assim, le sexe em francês, que estava escrito, porque eu acho que fica. Nossa, falta organicidade você se referir a um pau, a uma buceta, como o sexo. Eu acho bizarro. Eu acho simplesmente desconfortável. Sempre que eu leio, eu fico assim: nossa, isso é um poema do romantismo? O que que é isso, sabe? Não acho que faz sentido. Ainda mais que personagens muito distintos que se refeririam justamente de formas diferentes aos órgãos, aos genitais, assim. Não faz sentido. Eu cansei desse termo, eu só queria fazer essa reclamação. Segunda coisa, no livro eu fiquei muito aflito com uma questão que eu não entendi se foi um problema de tradução, se foi um problema do original, mas acho difícil, ou se eu só não entendi certo uma coisa. Existe uma personagem que ela descobre que ela era prima do escritor misterioso principal. Ok, escreve a palavra prima no livro e fica muito explícito que ela era prima dele. Tá. 2 vezes depois no livro, vai se referir a ela como sobrinha dele. 2 vezes, ironicamente, 2 vezes. E fala, tipo, eu tava falando a verdade. E eu, gente, como pode 2 vezes no mesmo livro fazer um erro tão crasso, ou eu entendi totalmente errado? Eu achei muito estranho. Não sei se revisaram errado, o que que aconteceu, mas enfim. E terceira coisa do livro. Sobre esse autor misterioso, eu acho que existiu não exatamente um problema de construção da personagem no sentido de inconsistências, mas eu acho que faltou um toque de realidade para esse mistério. É claro que um personagem misterioso, que as pessoas constroem todo um ideal em volta dela, que elas conseguem realmente criar todas as teorias possíveis, já que é uma pessoa tão inacessível, tão inatingível. Ok, isso faz sentido. Agora, ninguém tem resposta para tudo. E colocar esse personagem em algumas situações sociais,
e a pessoa ter, assim, uma atitude que não condiz com nada natural ou com nada, tipo, tudo muito planejado, eu acho que se assemelha a uma coisa meio Sherlock Holmes, assim. Uma pessoa que não existiria na vida real e que, ok, são personagens, tudo bem, mas me cansa um pouco essa ideia da pessoa que não erra, da pessoa que sempre tem uma resposta para tudo, da pessoa que sempre sabe como se mexer, como se, sei lá, como se portar, como olhar para o lado. Eu acho que fica uma coisa cansativa porque o resto do livro é muito sobre deslizes, os personagens não são perfeitos, e eu acredito que esse personagem encaixaria, tinha um espaço para ele realmente ser imperfeito. Eu acho que ficou um pouco exagerado, especialmente num momento em que esse personagem ele é confrontado e ele se retira assim, e é uma situação social assim que ele não sente nenhuma pressão externa, que ele nem treme, sabe? Eu acho muito. Ficou uma coisa muito. Ficou uma coisa meio sobrenatural, só que eu achei um pouco estranho. E aí eu precisava comentar isso. Eu vou adentrar nessa coisa sobrenatural especificamente nos spoilers pesados, e já tá na hora de ir pra eles. Pra falar dos spoilers pesados, eu preciso contar um pouquinho melhor a história desse autor que foi lá publicar o livro, que ficou famoso e que depois virou uma desgraça. O que acontece? Esse autor, ele era filho de um homem que foi pra guerra na Europa, também do Senegal, né? Então ele foi representar a França lá na guerra, na Primeira Guerra. E aí a mãe dele ficou no Senegal, teve ele, o pai foi enquanto a mãe ainda estava grávida dele. E aí a mãe vai criar ele e o filho vai estudar na Europa depois, lá na França também. Ok. Então vão existir duas cartas que não vão chegar nessa mãe. Primeiro, uma carta do marido dela. Ela chama Moçane, só para facilitar. Então a gente vai ter a carta do marido da Moçane, que não vai chegar, e depois uma carta do filho dela, que não vai chegar. Uma coisa que eu amei no livro é que essas cartas não chegam para ela, mas elas chegam pra gente. O que é um alívio, porque o livro ele já tinha muita coisa em aberto. A gente vai ter uma vida inteira de um autor, né, do autor misterioso, o Elimane. A gente vai ter uma vida inteira dele com vários buracos, com várias coisas não ditas, com várias dúvidas assim. Meio que no final do livro até que dá para entender um contexto geral, eu diria. Só que quando a gente recebe as cartas que o filho mandou e o pai mandou, quando isso chega pro leitor, é um alívio muito grande, porque eu acredito, eu tô sentindo isso muito recentemente nas minhas leituras. Deixar muita coisa em aberto, pra mim, tem parecido falta de coragem, de arriscar. Sabe por quê? Porque uma coisa é você deixar em aberto pro leitor criar o que ele acredita ser possível, o que ele acredita ser mais interessante, quando não faz diferença tá ali ou não. Agora, isso aqui fazia diferença. Isso aqui fazia muita diferença. Se não tivessem essas cartas, eu ia ficar muito irritado. Porque o filho já saiu para procurar essas cartas, assim, para procurar alguma coisa do pai e achou a carta. O filho não ter contatado a mãe, assim, durante muito tempo, era uma coisa que estava sem explicação e que não dava para entender, é uma coisa que te mastiga, assim. E eu não acho, gente, assim, eu já escutei isso em algum clube do livro. Ah, mas isso é assunto entre as duas pessoas da carta, tipo, quem tá mandando e quem tá recebendo. Gente, um livro inteiro não é assunto meu, né? Eu não conheço essas pessoas. Isso não é um detalhe que faz sentido na minha cabeça, não. Ah, mas isso é assunto de quem vai entregar a carta ou receber. Uai, a história dessa pessoa inteira não me diz respeito, tipo, oficialmente, em nenhum aspecto, né? Por que que isso faria diferença por causa da carta? Acho estranho. Mas enfim, muito alívio quando chegaram as cartas. E essa coisa, assim, a carta do filho não chegou na Moçane
porque... Porque, porque o irmão do pai dela, o tio do Elimani, calma, vamos lá, os personagens. Moçane vai estar com a Asani, vai ter o Elimani como filho, e o irmão gêmeo do Asani é o Olseinu. O Olseinu vai estragar a carta, tipo, vai queimar a carta. E aí a Moçane não vai ler, ok. Eu odeio essa ideia, assim, isso no geral, na vida mesmo, não tem a ver com livro. Odeio gente que escolhe esconder segredos dos outros. Eu acho isso muito desconfortável. Famílias que não contam pra alguém que tá no leito de morte que uma pessoa morreu. Aquele livro, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Odeio aquele pai ou aquela mãe, eu não sei se eram os dois, acho que eram os dois. Os pais que não contam que uma filha voltou, não contam pra irmã que a outra irmã voltou. Assim, que coisa aflitiva você achar que você tem direito de segurar o segredo dos outros. Nossa, é uma coisa que me irrita profundamente. Eu odeio escutar esse tipo de história. Dá muita aflição as pessoas ficarem anos e anos angustiadas por causa de coisas que os outros sabem. Eu prefiro explodir tudo, contar a verdade. Ai, a pessoa não gostou, a pessoa ficou mal, assim. Gente, mas a pessoa tem que ter o direito de lidar com aquilo do jeito que ela precisa lidar. Assim, eu nunca, isso fica registrado aqui, nunca me escondam nada desse nível. Minha família, se for assistir isso aqui, nunca me escondam se eu tiver uma doença terminal. Nunca me escondam coisas graves. Se alguém que, sei lá, que eu quero ver tá tentando falar comigo, me fale. Nossa, que aflição. Mas deu meio que, assim, não deu tudo certo, mas no livro, assim, as coisas foram acontecendo. E teve um plot twist nesse livro que eu achei maravilhoso, que foi o plot twist da prostituta, prostituta twist, que foi a Moçane. Ela mudou com a Asani, né, pra cidade. Eles viviam, tipo, num vilarejo, assim, numa aldeia. E aí, ela e o Asani vão pra cidade e o Oseinu fica lá na aldeia. Ok. Esses três personagens, a Moçane e os irmãos gêmeos, eles eram um triângulo amoroso, basicamente. E aí o plot twist que acontece é que uma hora o Oseinu vai lá na cidade e ele vai procurar o irmão e a cunhada, que era o amor dele. E aí, ele não consegue falar com eles, se hospeda num hotel nessa cidade, contrata uma prostituta e transa com ela e volta pra aldeia. Só que esse homem é cego, gente. E a gente também é cego nessa parte do livro. Por quê? Porque a prostituta com quem ele transa, na verdade, é a Moçane. Eu não vou explicar os detalhes disso, senão vai ficar muito longo. Mas quando isso aconteceu, foi numa parte do livro que eu só tenho que conferir aqui o nome. Era alguma coisa do tipo, três gritos em meio ao tremor. Um dos gritos foi o meu quando eu li essa parte, quando eu li esse plot twist. Nossa senhora, eu fiquei de cara, eu fiquei embabascado. Achei muito bom. O que nos leva ao seguinte fato, basicamente, pra mim. Nunca é confirmado isso, porque não tem como confirmar, mas Elimani, filho de Moçane, provavelmente é filho do outro irmão gêmeo. Isso é coisa de novela? É. A gente gosta? Eu gosto. Achei muito legal. E esse momento que tem plot twist no livro, eu achei muito interessante porque ele me fez criar muitas teorias. Eu fiquei assim, não, porque agora alguém vai pra lá e vai fazer isso, isso e isso, e vai encontrar sei lá quem. Criei várias teorias, nenhuma delas aconteceu, então não vou mencionar nenhuma, mas isso me leva a comentar teorias que os personagens criavam ao redor do escritor misterioso que era o Elimani. Ao redor dele, criou-se uma teoria de que ele era um assassino, e eu vou comentar essa teoria por quê? Porque eu achei ela um pouco supersticiosa, assim, uma coisa meio sobrenatural, como se ele conseguisse, tipo, manipular as pessoas para se suicidarem. E aí, isso como teoria, ponto, ok. Acho que é válido, assim, eu acho que ficou interessante. Mas eu achei que ficou um pouco muito bem embasado. Eu achei que a partir de um ponto, existiam muitas coisas para corroborar isso.
E aí eu achei um pouco exagerado. Achei que ficou uma coisa assim. Gente, se ele não matou, você me deu muitos motivos pra ele ter matado. Tipo, era gente doente que tava em tratamento e de repente o tratamento dava totalmente errado. Suicídios em série de pessoas que não tinham tendências suicidas num período de tempo muito curto. E aí eu fiquei assim, ok, é uma grande coincidência. Agora, se ele não matou de verdade, sabe, parece impossível ele não matar a partir de um ponto no livro, de tanto que se dá justificativas para as coisas que acontecem. Então, eu queria não acreditar que essa teoria era tão bem fundada, assim. Eu queria que ela fosse mais infundada. Mas tudo bem também, a partir de um ponto isso é meio esquecido, eu diria. E faz parte dessa coisa de uma narrativa que explora mistério, né? Tem coisa que realmente vai ser descartado ao longo da construção do negócio e tudo bem. E para terminar os spoilers pesados, eu preciso falar de 3 passagens do livro que eu achei fantásticas. Eu achei realmente, assim, muito boas. Eu fiquei assim. Foi gostoso de ler, foi uma coisa que foi tão agradável. Foram momentos que eu falei, nossa, que livro bom, que livro bem escrito, assim, muito legal. Que foram os seguintes momentos: 3. O background do triângulo amoroso, achei que foi muito bom. Chegou no momento do livro que eu tava começando a ficar meio enjoado do personagem principal, e aí afastou dele, o que foi muito satisfatório. E inclusive depois isso vai melhorar, né? Esse personagem principal, ele, na minha opinião, ele termina tudo bem com ele. Eu fiz as pazes com ele. E aí o background do triângulo amoroso também, ai, muita intriga, bem novela mesmo, o que eu já mencionei em parte. Segunda coisa, o Diegane, que é o personagem principal contemporâneo, ele salvando um amigo dele que ateou fogo a ele mesmo, tentando se suicidar de uma forma como um protesto político. Nossa, essa parte, as descrições do cheiro da pele queimando, da carne queimando, nossa, foi uma coisa que dava vontade de. Não é vomitar exatamente, mas era uma coisa angustiante, visceral e. Ai, aflitivo, deu muitas emoções, foi muito honesto e. Ai, nervoso. Deu nervoso e foi um nervoso bom literariamente, mas. Ai, que tristeza, e mais triste ainda é o terceiro momento, que é que o Diegan, ele tinha um amigo que é o Musimboa, que ele era escritor também. Eu esqueci de que país ele também era da África, mas ele era famoso de certa forma. Ele escrevia bem, ele era reconhecido e ele era distinguido por ter personagens surdos em todos os livros dele. E o motivo para isso, dele ter personagens surdos em todos os livros, é que basicamente ele tem um trauma de quando ele escutou os pais morrendo enquanto ele estava escondido num poço. A descrição dele ouvindo os pais sendo assassinados, assim. Nossa, é um trauma para uma vida inteira. O jeito que esse homem pega esse trauma e transforma em arte é surreal. Achei muito bom. Assim, muito bom o aspecto, não da superação exatamente, mas do jeito que foi escrito. Foi muito bem escrito. Achei fantástico. E nos spoilers pesados era isso mesmo, gente. Vamos para a conclusão. Ao final do livro, eu senti simpatia pelos personagens principais, que são o Elimane, que se transforma em Madag em algum momento do livro, e o Diegan, que é o autor contemporâneo, que tá meio perdido na vida. E eu achei muito legal como o livro termina com uma mensagem muito bonita de não fugir de algumas coisas, de explorar o seu passado de uma forma consciente, não tentando enganar ele.
Achei um final belíssimo. Eu acabei de escrever, assim, um livrão, assim. E é uma ótima pedida, assim, para terminar esse ano. Então foi uma coisa que me deixou muito feliz, muito contente terminar 2023 com esse livro. E é isso, gente. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E até semana que vem, até 2024, com mais um livro. Mais vários livros. É isso. Um abraço e um beijo, gente.